Irmãos, eu acredito que Jesus tem uma palavra aos nossos corações nessa noite. Nós louvamos a Deus, nós dizimamos e ofertamos, mas agora nós iremos ouvir a palavra do Senhor. Eu gostaria de pedir para que você se acalme, para que você respira fundo aí no seu lugar, respira bem fundo. Solta. Isso. Fique em paz. Eu acredito que Jesus não perde oportunidades. E Ele nos reuniu aqui, é uma grande oportunidade de ministrar os nossos corações. Começar do meu. Por isso eu acredito que Jesus tem algo para nós nessa noite. Vamos orar pedindo para Ele falar conosco? Pai, fala com a gente. A gente precisa tanto te ouvir, mais tanto, Pai. Não só precisa, como a gente depende. É uma questão de depender, Pai. Se o Senhor não falar conosco, a gente fica perdido, Pai. A gente tem uma tendência natural de errar. A gente tem uma tendência natural de se afastar. Por isso a gente precisa da Tua intervenção, Pai. Fala com a gente, em nome de Jesus. Amém. Você vai deixar a sua Bíblia aberta, que nós vamos lendo no decorrer da mensagem. Quando eu falo sobre Ageu, me vem 3 perguntas na mente. 3 perguntas. Primeiro, quem foi o Ageu? Quem é esse homem que tem esse nome Ageu? A segunda pergunta que me vem à mente é do que se trata esse livro. Um livro enorme de 2 capítulos. Em algumas Bíblias ele cabe em uma página só. Um livro pequenininho. Do que esse livro trata? Por que esse livro está aqui? E a terceira pergunta que me vem à mente é qual a relevância desse livro para a minha e para a sua vida. Toda a Escritura é inspirada por Deus, amém? Mas o que esse texto, esse livro tem para ministrar os nossos corações? Eu me pergunto. Para a gente entender um pouquinho disso, eu preciso que você preste atenção no contexto desse livro. Eu quero falar para você o contexto desse livro, para que a gente possa ler e entender o porquê que esse livro é relevante para nós, amém? Olha só, povo de Judá, povo de Deus, pecou muito contra o Senhor, errou demais, errou muito. E o Senhor o alertou por várias vezes do seu erro, mas Judá não se arrependeu. Então o Senhor avisou, olha, eu vou enviar a Babilônia até vocês. A Babilônia vai arrebatar vocês, vai pegar vocês e vai levar vocês como escravos por 70 anos. E como o Senhor falou, o Senhor cumpriu. Veio o exército da Babilônia, acabou com a cidade, acabou com o templo. Tinha o templo lindo, maravilhoso, o templo de Salomão. Já viu o templo de Salomão? Ali no Brás, tem algo que não tem nada a ver com o templo de Salomão. O templo de Salomão, uma construção extraordinária. E o templo de Salomão estava lá, lindo, exuberante, maravilhoso. Mas quando a Babilônia vem, destrói o templo. Destrói casas, destrói uma série de coisas e leva aquele povo como escravo por 70 anos. Todo mundo comigo, amém? Quando se acaba os 70 anos, esse povo volta, Deus liberta eles do cativeiro, e eles voltam para as suas cidades. Eles voltam, ali o povo de Judá volta para suas casas. Quando eles voltam do cativeiro, cada um vai reconstruir sua vida. Afinal, eles tinham passado 70 anos
presos. Eles voltam e vão reconstruir a vida deles. Eles lançam o alicerce do templo para reconstruí-lo, mas eles param a construção por aproximadamente 16 anos. A construção fica parada. E nesse contexto, Deus levanta o profeta Ageu para falar com o povo. Amém? Vamos ler Ageu, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. No primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos o levaram. Queridos, o que acontece aqui? O Senhor levanta o profeta Ageu para falar com aquele povo, para fazer uma pergunta. Porque o povo, em relação ao templo, dizia assim entre si: não chegou o momento ainda da gente reconstruir o templo do Senhor. Ainda não é o tempo. Nós precisamos focar nas nossas casas. O momento agora é de cuidar de cada um da sua própria vida. O templo é depois. E o Senhor levanta Ageu para fazer uma pergunta. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? A vida do povo estava bem resolvida. A casa de Deus deixada de lado. E aqui é um primeiro paralelo que eu gostaria de fazer com você. Nós estamos no meio de uma geração que tem de tudo. Nós temos de tudo, irmão. Quem aqui tem arroz e feijão para comer, dá um glória a Deus. Quem aqui tem um celular, fala eu tenho. Tem alguns de nós que tem mais de um. Nós temos acesso à internet. O Irã solta uma bomba lá, 2 segundos depois a gente sabe aqui. Nós temos trabalho. Olha só, no meio de tanta gente, mais de 250 pessoas. Eu acredito que tem mais de 300 pessoas aqui, porque a gente tem 350 cadeiras, tem poucos lugares livres, acho que tem umas 300 pessoas aqui. No meio de 300 pessoas, 5 desempregadas, só 5. Nós temos de tudo. Somos um povo próspero. E prosperidade não é ter muito dinheiro físico, não. Dinheiro de real, de dólar, de euro. Nós somos um povo cada vez mais voltado para a sua própria vida. Um povo conquistador. Um povo que estuda. Dentre os jovens, poucos hoje não têm faculdade. Somos um povo, nos dias de hoje, que é um povo que gosta de viajar. E glória a Deus por isso. A gente olha o Instagram, o Facebook dos irmãos e a galera tá viajando. Ilhas Maldivas. Tô profetizando, vai pegando aí o pacote de viagem pela... Itanhaém. Agora melhorou, né? Gente viaja muito, isso é ótimo, é maravilhoso, irmão, eu gosto muito de viajar.
Aprendi a voltar a amar viajar. Glória a Deus. Nós temos de tudo. Mas como anda a nossa vida espiritual? O templo do Senhor. É a pergunta que Deus fez por meio do profeta Ageu. Vocês estão morando em casas de acabamento finíssimo. Mas e o meu templo? Como está? Irmãos, alguns de nós temos celular de R$5.000. E glória a Deus, você pode ter? Tem, irmão. Não é um problema isso em si, não. Alguns de nós temos carros, casas maravilhosos. Mas como está a nossa vida espiritual? Como está o templo do Senhor? É a pergunta que o profeta Ageu foi levantado por Deus para fazer para aquele povo, e que nós fazemos aqui hoje. Como está a nossa vida com Deus? Pelo que nós temos visto, nós estamos vivendo um tempo onde nós temos de tudo, mas onde nós temos sido uma geração extremamente fraca espiritualmente. Extremamente fraco. Somos mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil, que não fazem diferença para quase nada. Somos um povo próspero que tem de muita coisa. Nós invertemos o que Pedro disse em Atos capítulo 3. Ou 4, ou 5, eu não sei. Lê Atos que você vai achar. Quando ele diz, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta. Nós hoje somos assim, olha, eu não sei bem se no nome de Jesus as coisas acontecem, mas eu tenho prata e tenho ouro para você. Talvez seja só uma impressão minha, mas nós estamos vivendo um momento de fraqueza espiritual enorme. Onde estamos, irmãos? Nós estamos focados, como esse povo, focado na vida aqui, enquanto aquilo que é de Deus nós temos deixado de lado. Nós não temos mais jovens que querem ser pastores ou missionários. Nós não temos ninguém que quer ir a campo falar de Jesus. Mas pergunta para um jovem o que ele quer. Ele quer um plano de carreira, ele quer uma pós, ele quer um mestrado, ele quer uma casa própria em um lugar maravilhoso, ele quer viajar o mundo. Nós não temos mais ninguém. Quando eu falo ninguém, eu não estou sendo radical, os irmãos estão me entendendo, amém? Nós não temos mais pessoas que façam evangelismo pessoal. Nós achamos que ficar postando no Facebook, Jesus te ama, é evangelismo. A gente acha que ficar compartilhando vídeo de testemunho de outras pessoas, e não sou contra, amém. Às vezes o testemunho edifica, mas a gente acha que isso é cumprir o ID do Senhor Jesus. Isso é ser cristão, isso é levar a boa semente. Quantas orações por dons espirituais temos feito? Conforme Paulo falou, busquem com zelo os melhores dons, busquem. E o que a gente busca espiritualmente? Mas a nossa vida nessa terra está cada vez melhor. A nossa vida nessa terra está cada vez mais confortável. E a pergunta do profeta Ageu ressoa
aos nossos ouvidos: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Cada vez mais nós somos o povo do congresso, do pregador de fogo. Se traz alguém de renome, o lugar enche, as pessoas são emocionadas. Mas acabou ali, acabou ali. Somos cada vez menos o povo da vigília. Cada vez menos o povo que se reúne para orar. Cada vez menos o povo que busca ao Senhor. Mas a nossa vida terrena está indo bem. O texto continua, e no verso 6 e verso 7, o Senhor fala com o povo, dizendo: vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. O Senhor usa o profeta Ageu para novamente falar com o povo e para dizer ao povo a consequência do que eles estão vivendo. Vocês não estão nem aí para o templo, estão focados na vida de vocês. E o que tem acontecido? Vocês bebem, mas não estão satisfeitos. Comem, mas não estão fartos. Vocês se vestem, mas não se sentem aquecidos. O que é isso? Um profundo sentimento de insatisfação está instaurado no meio de vocês. Isso tem a ver conosco, com a nossa geração? A geração que tem tudo, mas não é satisfeita com nada. Por quê? Porque deixou as coisas do Senhor. Procurou satisfação na terra. E tem muita coisa da terra, mas nada da terra satisfaz. Irmãos, eu estava conversando com meu pai hoje. Nós fomos almoçar juntos. E eu estava conversando com meu pai e com a minha mãe. Falei: pai, com 30 anos o senhor trabalhava onde? Falou: na Glazurite, de ajudante de serviços gerais. O senhor tinha carro? Não. Morava onde? Morava no Diviné, uma casa de 2 cômodos, não tinha porta, não tinha janela. Eles fechavam com um tapume de madeirite a porta. Meu pai trabalhava à noite, então minha mãe dormia com meu irmão sozinhos, no Divinéia, a noite inteira com um tapume no lugar da porta, porque não tinha porta e janela. Era assim que eles viviam quando meu pai tinha 30 anos de idade. Ó, tô brincando, só meu pai tá ali. Por que eu fiz essa pergunta? Porque hoje eu tenho 30 anos de idade. E eu tenho carro. Foi um milagre? Foi, mas Deus deu. Eu moro numa casa que tem porta e tem janela. A rua onde eu moro tem asfalto. Eu tenho um emprego bom, suado, difícil, mas é bom. Tenho 2 empregos. A Sara pode falar igual a Rochelle, meu marido tem 2 empregos. E eu tenho 30 anos. Não estou falando isso para falar para você o que eu tenho ou não tenho. Porque o que eu tenho de boleto, os irmãos não têm ideia. Minha casa é alugada. Meu carro tem 12 anos. Então vamos falar o outro lado também, né? Senão vai parecer que... O que eu quero te falar com isso que eu estou dizendo? Olha a geração dos meus pais com 30 anos de idade. Olha a minha geração com 30 anos de idade.
a diferença material. Agora, quando eu converso com meu pai sobre como era a igreja no tempo que eles eram jovens, eles andavam quilômetros para ir para a igreja, estrada de chão. E meu pai fala que naquele tempo eles não tinham ansiedade, tinham uma alegria maravilhosa em adorar ao Senhor Jesus. Sabe o que nós temos hoje? Insatisfação. Porque a gente tem muita coisa dessa terra e pouco do céu. E o pior é que a gente é focado nessa terra. Vocês comem e não se satisfazem. Vocês têm roupas e não se aquecem. Essa é a minha e a sua realidade. Porque vocês moram em casas de fino acabamento, mas o meu templo está destruído, diz o Senhor. Nós estamos preocupados com as coisas que têm preço, e o que tem preço não tem valor. Pastor Neil Barreto diz essa frase e isso gravou a minha vida. O que tem preço não tem valor, e o que tem valor não tem preço. Irmão, você tem um carro de 100 mil reais? Tem. O preço é 100 mil? É, não tem valor nenhum. É só um carro. Você tem uma casa de 1,5 milhão? Tenho. O preço é 1,5 milhão? Tem preço? Tem. Não tem valor nenhum. É só uma casa. Se tem preço, não tem valor. Agora, quem aqui toparia por 5 milhões eu colocar um câncer na sua garganta? Não, sua saúde não tem preço? Então tem valor. Quem aqui venderia um filho por 10 milhões? Não venderia o filho? Não? Não tem preço? Então o filho tem valor. Você trocaria a sua salvação por 2 milhões de reais? Trocaria a sua eternidade por um castelo de ouro? Não trocaria? Não tem preço? Então tem valor. Mas o que tem acontecido conosco é que nós estamos cheios de coisa que tem preço, cheios de coisa que tem etiqueta, cheio de coisas que é precificada, o dinheiro compra, e aquilo que é de fato de valor a gente tem perdido. É por isso que somos insatisfeitos. A comida não basta. Pode ir para o melhor rodízio, não basta. A roupa pode ser a melhor, uma roupa diferente por culto, não basta. Pode ter o melhor carro, não basta. Tem um vazio muito grande, pastor. É claro, esse vazio só pode ser preenchido por aquilo que é do céu, irmão. O vazio da alma de hoje só pode ser preenchido por aquele que nos fez. Nós temos saudades do Criador, querido. E a gente tem tentado substituir o Criador com coisas que o dinheiro compra. A gente tem tentado substituir o relacionamento com o Pai com viagens, com roupas, com comidas caras, com vício em rede social. Por que o vício em rede social? Toda hora vendo, toda hora vendo, toda hora vendo. Porque se parar de ver, fica sozinho consigo mesmo. E é insuportável lidar com o vazio que existe dentro. Então enfia a cara no celular e não sai mais. E por que é insuportável ficar sozinho consigo mesmo? Porque quando a gente olha para dentro, o sentimento de vazio é grande demais. O espaço que tem aqui dentro é muito grande, sabe por quê? É o espaço do tamanho de Deus, só Ele pode preencher. Mas o celular está em dia, pastor, é novo. Mas e o tênis? Ah, o tênis é R$1.000, meu tênis. Mas o fim de semana foi num restaurante legal? Nossa, eu postei lá. E esse ano já viajei já. E tô com viagem marcada mais para tanto.
e a vida de oração, e a leitura da palavra, e conhecer ao Senhor Jesus através das Escrituras, e vir numa EBB aprender sobre Jesus. O culto, irmão, o culto virou só um momento de apaziguar a consciência. A gente vem para a igreja só para fazer nossa parte, dizer que veio. A gente parece que não sai mais do culto com vontade de levar Jesus para o mundo. É porque a fome está tão grande dentro que a gente vem, se alimenta e não tem nem para compartilhar. Acaso é tempo de vocês construírem casas de fino acabamento, enquanto o meu templo está destruído, diz o Senhor. A nossa vida espiritual, irmãos, tem sido deixada de lado, porque nós estamos preocupados com as coisas deste mundo. E quanto mais do mundo a gente tem, menos satisfeito a gente é. Quanto mais do mundo, menos satisfeito. Irmão, eu gosto de festa, eu gosto de viajar, eu gosto de tudo isso. E a questão não é que você não pode viajar, não pode ter celular caro, não é nada disso. Os irmãos estão me entendendo, amém? Eu tenho contato muito próximo com duas famílias. Uma que tem uma condição financeira muito boa e uma que tem uma condição financeira não muito boa. Ambas as famílias são cristãs. Ambas as famílias vão à igreja. Mas quando eu chego na família que tem uma condição financeira muito boa, tem o melhor refrigerante, tem a melhor comida, só coisa de marca. Eles vestem as melhores roupas, eles usam os melhores perfumes, mas é só um falando mal do outro. É um vazio enorme. As festas não têm música, tem alegria, mas é tudo do bom e do melhor. Agora essa outra família com que eu tenho muito contato, a gente chega lá, e recentemente a gente foi lá, falou, ó, tô indo jantar aí, o que eu levo? Traz a carne e a sobremesa. Demorou, é isso aí. E a gente chega lá, irmão, é uma alegria. O refrigerante não é do melhor. Os móveis não são os melhores, a casa não está acabada. Mas quando esse povo começa a cantar e se alegrar na presença de Jesus, a casa vira um ambiente de culto. Deus desce no lugar de uma forma. Tem alegria, irmão. Tem satisfação. Você vai conversar, uma fala, não, eu tenho um culto aqui que eu faço semanalmente com umas meninas que eu estou discipulando. O outro está discipulando o pessoal que está com problemas com drogas. O outro está regendo um negócio na igreja. Tem jeito, irmão. Tem pouco do mundo, mas tem muito de Deus. Tem muito de Deus. Irmão, tudo que a gente tem do mundo vai ficar, irmão. A gente pode ter um infarto e morrer hoje. E dane-se, os nossos projetos materiais vão ficar.
Deixa eu te falar uma coisa. Sua empresa, quando você morrer, vai te substituir. Você não acha que é o tal que tem um cargo maravilhoso lá? Tem um monte de tal disponível no mercado. Vou te falar outra coisa. Sua esposa, quando você morrer, vai chorar muito, sentindo sua falta. Posso ouvir um amém? Amém. Só dos homens. Só os homens falaram amém. Oh, meu Deus. Irmãos, o profeta Ageu é levantado pelo Senhor para perguntar para o povo como estava o templo dele. Para pensar na sua vida espiritual. Agora, vamos comigo no capítulo 2 do livro de Ageu. E aqui eu preciso que você preste bastante atenção. Capítulo 2, verso 1. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel. Um detalhe. Depois que o Senhor falou com eles no capítulo 1, eles começaram a reconstruir o templo. Amém? Vamos lá. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao restante do povo. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que eu fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. O meu espírito estará entre vocês. O que acontece aqui, irmãos? Preste atenção nesse detalhe. Eles começaram a reconstruir o templo, que era o antigo templo de Salomão. Mas eles estão voltando do cativeiro, voltaram da escravidão. Então esse povo agora não tem as posses que Salomão tinha na época. Eles não têm os especialistas que Salomão tinha na época. Então eles constroem um segundo templo que não é, nem de longe, luxuoso como era o de Salomão. E aí o Senhor olha para eles e fala: quem aqui viu o primeiro templo? Comparado a ele, esse não é nada. E o que aconteceu quando eles começaram a reconstruir esse templo? Eles começaram a desanimar. Porque esse segundo templo não era tão formoso como o primeiro. Quando eles tentaram retomar a prioridade da casa de Deus, eles desanimaram, porque eles tinham um parâmetro muito elevado no primeiro templo. Quando eles começam a construir o segundo, eles não alcançam esse parâmetro e começam a desanimar. Deu para entender? Essa é a realidade de muitos de nós. Por quê? Muitos de nós já vivemos experiências maravilhosas com Deus. Muitos aqui viveram o templo da igreja que no domingo era totalmente dedicado ao Senhor. Muitos aqui viveram experiências com Deus de milagres mesmo, de serem usados em dons espirituais, mas isso foi o primeiro templo, foi lá atrás. E agora você tenta retomar essa vida e você vê que não é igual era antes e desanima. O problema não é que falta crente maduro no nosso meio.
problema é que a gente tem muito crente desanimado. Irmão, se eu perguntasse aqui o tanto de dom espiritual que tem derramado no meio de vocês aqui, que vocês já foram usados por Deus. O tanto de gente aqui que já teve experiência maravilhosa com Deus, assim, de ver sobrenatural mesmo. O tanto de gente aqui que já foi usado por Deus para salvar pessoas. O tanto de gente aqui que pregava com interpretez. O tanto de gente aqui que cantava para o Senhor. O tanto de gente aqui que se movia em dons espirituais, o Espírito Santo usava mesmo com muita ousadia. Tem muitos aqui, mas que estão desanimados, porque acham que o melhor já passou. O templo de Salomão já foi. O que Zorobabel está reconstruindo agora não é igual. Nós estamos na mesma condição desse povo. Nós não somos um monte de gente que não teve experiência com Deus e não sabe nem por onde começar. Não! Nós somos um monte de gente que já teve experiência com Deus, mas acha que não é possível ter mais. Acha que já ficou lá atrás. Acha que o tempo bom foi aquele, que esse não é bom e está desanimado. Alguém aqui concorda comigo? Posso ouvir um amém? Amém. O nosso problema não é que nós não temos pessoas com experiência cristã, não. Essas pessoas estão desanimadas. E acham que o tempo bom mesmo ficou lá atrás. Olham para esse segundo templo e não veem a formosura do primeiro. E acham que esse templo não é bom. Não é igual ao primeiro. Não é maravilhoso. Mas o que o Senhor fala para eles? Coragem! Não é igual ao primeiro, mas coragem! Coragem, povo! Vocês não têm os mesmos recursos, mas coragem! Porque essa é a aliança que eu fiz com vocês. O meu Espírito está entre vocês. Não tenham medo, coragem! E o texto continua, capítulo 2, do verso 6 ao 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e os continentes. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto ao ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. O que Deus está falando? Vocês não têm o ouro que Salomão tinha. Vocês não têm a prata que Salomão tinha. Vocês não têm os recursos que Salomão tinha e estão preocupados com isso. Estão desanimados com isso. Mas deixa eu falar para vocês. A prata e o ouro são meus. Não se preocupem com isso. Esse novo templo não precisa de prata. Não precisa de ouro. Não precisa de recursos. Esse templo precisa de glória. E a glória dele vai ser maior do que a do primeiro. Você não tem a mesma disposição que antes, tudo bem. Não tem o mesmo vigor que antes, tudo bem. Não tem os mesmos recursos que antes, tudo bem. A gente não tenta viver novamente aquilo que a gente viveu, desanimado porque não tem os mesmos recursos. Mas o Senhor não precisa. O Senhor não precisa desses recursos. Os maiores, pastor, mas eu não consigo mais orar 3 horas por dia. Eu orava 3 horas por dia. Orava 5 horas por dia. Eu não consigo mais. Grandes milagres da Bíblia foram feitos através de orações que duraram segundos. Segundos. Segundos, não precisa de muito.
Porque Deus não está detido à quantidade de tempo de oração, mas a intimidade que se tem com Ele na vida. Para eu pedir uma coisa para meu pai, eu não tenho que chegar e falar: pai, então, tudo bem, como o senhor está? Pai, minha vida está assim, assim, assado. Pai. Não, o pai fala, eu chego no meu pai e falo: pai, vamos numa churrascaria, eu não tenho dinheiro, paga aí. Porque eu não vou lá só para isso, eu estou com Ele direto. É vida. Nós não vivemos novidades com Deus, porque nós achamos que o melhor de Deus ficou no passado. Nós achamos que o nosso tempo já passou. E deixa eu falar uma coisa aqui, eu estou falando agora principalmente com cristãos que têm muitos anos de igreja. Como que você que tem muitos anos de igreja olha para a igreja de hoje e fala que a igreja de hoje é um fiasco? Você está nela. Mostra para a gente que é novo como que faz. Deixa a gente ver Deus te usar e ter desejo disso. Deixa a gente ver Deus te usar com dons espirituais, para a gente olhar para Deus e falar: Deus, me usa igual o Senhor usa fulano. Você que está na igreja há um tempão, mas não está fazendo mais nada, você não morreu, Deus ainda quer te usar. Pastor, mas meu tempo já foi, agora é o tempo da moçada. Que moçada? Agora é o tempo dos mais novos, irmãos. A gente quer referência. Estou falando com você que deixava Deus usar a sua vida, que se entregava na obra de Deus, que se movia em dons espirituais, mas acha que o tempo bom passou nada. Deus te trouxe aqui para falar: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Tenha coragem. Tenha coragem. Por que parou de fazer visita? Por que parou de pregar? Por que parou de priorizar as coisas do Senhor? Nós estamos achando, irmãos, que o Senhor quer recursos. A igreja do Brasil é uma igreja podre de rica. Estou falando da W7, falando da igreja do Brasil. Você pega as igrejas neopentecostais, quanto dinheiro esse povo tem, mas não faz diferença nenhuma na terra. Nenhuma não, porque Jesus é misericordioso e às vezes Ele entra nessas igrejas e salva algumas pessoas de lá. Porque Jesus é bom. Se Jesus me usa, irmão, Ele usa qualquer pessoa, Ele é bom. Nosso problema hoje não é financeiro, irmãos. Nosso problema é que a gente deixou o templo do Senhor ser deteriorado. E a gente não lança os alicerces de novo cheio de desculpa. Eu não tenho o tempo que eu tinha. Eu não tenho o gás que eu tinha. Eu não tenho isso que eu tinha, eu não tenho aquilo que eu tinha. Para de desculpa, irmão. Para com isso. Para com isso em nome de Jesus. Deus nos reuniu aqui para falar: parem com isso, parem de desculpas, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O templo não depende de prata ou de ouro, depende da presença dEle. Essa igreja aqui, para ser uma bênção, não depende em nada dos ares condicionados, não depende em nada de um bom microfone, não depende em nada de cadeira boa, não depende em nada de luzes de enfeite ou de instrumentos, não depende de nada disso. Essa igreja, para ser uma bênção, depende da presença dEle no nosso meio.
Vocês estão pensando em prata, em ouro? Deixa eu falar, minha é a prata, meu é o ouro, eu não estou interessado nisso. Eu quero de vocês coragem para reconstruir, porque estando construído, a glória dessa casa será maior do que a primeira. Coragem! Decidam fazer a diferença, decidam querer, decidam priorizar a vida espiritual. É isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor quer. Os propósitos de Deus não mudaram porque os tempos mudaram, gente. O propósito de Deus para a humanidade ainda é salvar o perdido. Eu não acredito que eu não ouvi nenhum glória a Deus, eu não acredito. Vamos voltar de novo, Ageu capítulo 1. O propósito de Deus para a humanidade não é dar carro, nem casa, nem viagem, nem celular. O propósito de Deus é salvar o perdido. E não mudou. E o que a gente está fazendo com esse propósito? O que a gente está fazendo da nossa vida? Jesus fala sobre um homem que era o retrato da nossa geração. O homem colheu tudo que tinha. E depois de olhar os celeiros dele cheios, ele disse: alma, o que eu vou fazer? Eu vou derrubar esses celeiros e vou construir celeiros maiores, porque eu vou ter muito mais. E aí eu vou poder falar para mim mesmo: alma, relaxa, fica tranquilo e aproveita, porque você tem muitas coisas. Isso é na linguagem de hoje, versão do Pastor Dentes, tá bom? Aproveite seus bens, você juntou muita coisa, você é fantástico. Mas aí Jesus diz que naquela noite, esse homem ouviu uma voz: louco, essa noite pedirão a sua alma, essa noite, essa noite acaba. E o que você tem, para quem será? Está focado nas coisas daqui, para quê? Quer juntar? Para quê? Para os filhos brigarem pela herança depois, só se for. Com isso eu não estou falando que você não pode ter muito, irmão, tenha muito. Mas que você tenha propósito em ter muito. Se você tiver muito para abençoar pessoas, glória a Deus. Se você tiver muito só para você vai morrer afogado nesse muito que você tem. Não glorifica a Deus a sua vida desse jeito. Deus não é glorificado no testemunho de eu tenho 8 casas, 20 carros, 3 mansões e viajo para os Estados Unidos todo ano. Deus não é glorificado nisso. Deus é glorificado quando alguém fala: eu tinha 2 pães e dei um para alguém que estava passando fome. Nisso Deus é glorificado. É o livro do profeta Ageu. Que nos ensina muito nos dias de hoje. Se coloque de pé. É tempo de rever a nossa vida com Deus, irmãos. Estamos em janeiro, o ano começando. É tempo de rever as nossas prioridades, irmãos. Se numa lista de 5 prioridades suas, essas 5 prioridades não envolvem o reino de Deus, você está igual o povo, perdido. Se numa lista de prioridades, as nossas prioridades não envolvem o reino, a nossa vida está sendo em vão. E o Senhor quer dar sentido à nossa vida. Se minha vida está sendo em vão, então eu vou acabar com ela. Não, para de ser louco, não é isso não.
Deus não te chamou aqui para isso. Deus te chamou aqui para dar sentido à sua vida. Para dar sentido à sua vida. Sabe essa insatisfação enorme? Esse vazio enorme? Eu te pergunto, como está a sua vida com Deus? Não é com a igreja, é com Deus. Como está você como um cidadão do reino de Deus, um embaixador do reino de Deus? Como nós estamos? Essa insatisfação provavelmente está atrelada à nossa vida espiritual que não anda bem. Agora, sabe o que é mais bonito de tudo isso? Deus não falou tudo isso para o povo para humilhar o povo, não. O propósito de Deus não era acabar com o povo. O propósito de Deus era resgatar o povo. O propósito de Deus não é vir aqui e esfregar no meu rosto e no seu que a gente não anda bem, não. É resgatar a mim e a você para que fiquemos bem com Ele. Porque depois de tudo, no capítulo 2, verso 18 e 19, diz assim: a partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Deus não nos reuniu aqui para de forma nenhuma nos humilhar. Ele nos reuniu aqui para que a gente repense e para que a gente possa mudar essa história na força do Espírito dele. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Com você que tem vivido essa insatisfação. Mas você que nunca mais viver como você está vivendo. Você que quer retomar sua vida com Deus, mas de verdade. Você que de repente tem 40 anos de igreja, mas acha que é a partir de agora com os novos. Mas Deus te trouxe aqui para falar com os novos nada. Você está vivo e Ele quer usar você. Você que faz muito tempo que não se permite ser usado por Deus, que sabe que deveria estar fazendo e não está. Eu quero pegar na sua mão, falando isso de uma forma... Quero pegar na sua mão para a gente caminhar junto. Eu não quero te chamar aqui à frente para olhar para você e falar: nossa, você está assim. Não. Porque eu já estou aqui na frente. Eu quero ser melhor para Deus. Você que está nessa condição, vem aqui para a gente orar junto em nome de Jesus. Sai do seu lugar. Vem aqui para a gente orar junto em nome de Jesus. Coragem. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder. Teu poder. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos obreiros da casa do Senhor, me ajudem a orar. Venham aqui os pastores, obreiros, me ajudem a orar por esses irmãos. Se você é obreiro e quer receber essa oração, vem receber essa oração. Um título não significa nada, irmão. Pastor, obreiro, nós somos todos humanos e precisamos da glória de Deus sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante suas mãos.
Vamos orar todos juntos, vamos orar pelos nossos irmãos. Pai, no nome de Jesus, nós ouvimos a Tua palavra e nós reconhecemos o quanto nós precisamos demais do Senhor. Nós reconhecemos o quanto a nossa vida precisa ser melhor com o Senhor. Nós reconhecemos a insatisfação, nós reconhecemos o vazio, e nós reconhecemos que esse vazio é porque a nossa vida espiritual poderia ser muito melhor, ó Pai. Pai, nós queremos nos voltar para o Seu templo, nós queremos reconstruir o Seu templo, nós queremos tirar os olhos das nossas casas e queremos olhar para aquilo que de fato é importante. Nós queremos mais do Senhor, nós queremos mais do Teu Espírito, nós queremos mais da Tua presença, nós queremos uma vida útil ao Teu reino, nós queremos uma vida útil ao Senhor, em nome de Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem. Cante essa oração, cante, fala para Ele. Enche esse lugar, meu desejo é sentir Teu poder. Levante as suas mãos e peça. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu, eu quero ouvir Tua glória contemplar. Então vem, Senhor, meu coração é o Teu altar, quero ouvir o som do céu, Tua glória. Nós estamos aqui, cante, igreja. Nós estamos aqui tão sedentos. Ouve a Tua noiva cantar ao Senhor, ó Pai. Ouve a Tua noiva pedir ao Senhor, ó Pai. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui. Nós temos sede do Senhor, Pai. Enche. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Aleluia! Então vem incendiar meu coração, é o Teu. Eu quero ouvir, Senhor, Tua glória contemplar. Então vem, Deus. E eu quero ouvir, Senhor. Levante suas mãos e adore a Ele. Adore a Ele. Adore a Ele. Enche esse lugar de adoração. Volte a adorá-lo como antes. Volte a adorá-lo como antes. Diga que você o ama. Diga que você o quer. Recebe, Senhor. Te damos honra, te damos glória, Teu é o poder, pra sempre te damos honra, Senhor. Te damos honra, igreja, diga, te damos honra, a Tua igreja te louva, a Tua igreja te adora, a Tua igreja te deseja. Te damos honra, te damos honra. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem.
Então vem, então vem. Ô querido, fala com Deus agora o que você quer que volte em nome de Jesus. Fala: Senhor, eu quero sentir a Tua presença como antes. Senhor, eu quero fluir nos dons como antes. Senhor, eu quero ter a alegria de vir à Tua casa como eu tinha antes. Senhor, eu quero ter a alegria de servir ao Senhor no ministério como eu tinha antes. Senhor, eu quero ter satisfação em fazer as Tuas coisas como eu tinha antes. Senhor, eu quero voltar a ler a Tua palavra como eu lia antes. Senhor, eu quero voltar, ó Pai, voltar a ser apaixonado pelo Senhor como eu era antes. Eu quero voltar, Senhor. Eu quero voltar, Pai. Eu quero ter o que eu tinha antes. Eu quero ter a intimidade que eu tinha antes. Eu quero voltar para o quarto de oração. Eu quero voltar a ter mais do Senhor, ó Pai. Ah, Pai. Vai, Senhor. Vai, Senhor, nós queremos mais. Nós queremos mais. Nós queremos aquilo que o ouro e a prata não compram. Aleluia. 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 Te damos honra. Te damos glória. Teu é o poder. Pra sempre amém. Te damos honra. Aleluia, Senhor. Para sempre. Você pode estender a mão a alguém que está ao seu lado e orar por essa pessoa agora. Irmãos, nós temos que voltar a orar uns pelos outros. Você não sabe como esse irmão chegou aqui nesse lugar. Você não sabe como está o coração dessa pessoa. Você não sabe como está sendo a semana dessa pessoa. Ora por ela, pede para que o Senhor a abençoe. Pede para que o Senhor intervenha sobre a vida dela. Ministra a vida dessa pessoa. Nós não podemos ser uma igreja tão moderna que a gente não ora mais um pelo outro. Uma igreja tão moderna que a gente não se olha nos olhos, não. Oh Senhor, em nome de Jesus, abençoa a nossa unidade, Pai. Abençoa esse meu irmão. Abençoa essa minha irmã. Fortalece ele. Fortalece ela, em nome de Jesus. Supre as necessidades, cura o coração, coloca bálsamo onde dói, Pai. Levanta ele, levanta ela, abençoa a família, abençoa o trabalho, abençoa, Senhor, todas as áreas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor, aplauda Ele bem forte, querido. Se é para Ele, Ele merece mais, Ele merece mais. Louvado seja o seu nome, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Fique de pé mesmo, a gente já vai encerrar. Glória a Deus. Irmãos. Aleluia.
Quero dar os avisos, mas eu quero adorar a Deus, eu não sei o que eu faço. Irmãos, nós já estamos encerrando o nosso culto. Culto ao Senhor. Não deixe essa palavra ter sido só um momento da sua semana. Comece fazendo algo de fato. Faça algo amanhã. Reserve um momento do seu dia para falar com Deus. Pastor, mas não sei o que falar. Para tudo, todas as vozes, e só fala: pai, eu estou com saudade, eu quero mais. Faz alguma coisa, irmão. Volta. Volta em nome de Jesus. Pode continuar angariando coisas daqui, mas que seja para a glória dele. Pode continuar viajando, mas que seja para a glória dele. Ele não censurou as pessoas por causa da casa boa que eles estavam construindo. Ele fez uma advertência porque a casa dele não estava boa. Você pode ter o melhor, se a sua prioridade for ele, em nome de Jesus.